Olá, agora são 11h46. O Jornal Anhanguera vai chegando na sua casa com as principais notícias do estado. E você vai ver na edição de hoje que uma tentativa de assalto terminou em morte no sudoeste goiano. Os assaltantes invadiram uma oficina e foram surpreendidos pelo vigia. Na troca de tiros, um morreu e 2 ficaram feridos. E lá em Porangatu, uma família inteira contaminada com a Covid-19 depois das festas de fim de ano. Tiago Costa. Essa família foi infectada depois que um homem que estava no Amazonas veio passar o Natal em família. 2 pessoas acabaram morrendo. Ele, inclusive, a gente conta detalhes dessa história já já. Combinado, Tiago. E olha, a polícia conclui o inquérito e indicia a pessoa responsável por jogar um homem de uma piscina a 6 metros de altura na véspera de Natal. 10 anos depois da inauguração, o aeroporto de Santa Helena de Goiás recebe autorização para funcionar. Será que agora vai, Rubio Oliveira? Rosane, olha, o município já está em negociação com algumas linhas aéreas e a expectativa é que em breve, aqui no aeroporto, já tenha voos comerciais. Tá certo, então chama todo mundo e se aconchega aí que o Jornal Anhanguera já está no ar. Muito boa tarde para você, obrigada pela companhia. Olha, uma família inteira pegou Covid em Porangatu. Mais de 20 pessoas foram contaminadas e 2, infelizmente, acabaram morrendo. Isso foi depois das reuniões de fim de ano. Tiago Costa tem as informações para a gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Infelizmente, notícia triste. Dessa família, 2 pessoas acabaram morrendo. Toda essa história começou durante as festividades de final de ano, quando um homem que é daqui de Porangatu, mas estava lá no estado do Amazonas, veio passar o Natal com a família. Infelizmente, ele acabou infectando aí mais de 20 pessoas do mesmo grupo familiar, depois dessa confraternização. Eu conversei com a tia do rapaz que faleceu, né? Ele que veio do Amazonas, ela informou que em torno de 22 pessoas acabaram sendo infectadas. A mãe dele também faleceu, ele também acabou falecendo, depois de ter o resultado positivo para a Covid-19. Depois do dia de Natal, o homem chegou a passar mal, fez 3 exames particulares para saber se estava com vírus e os 3 deram negativo. Ele estava sentindo febres, fez um 4º exame no HCamp daqui de Porangatu e esse exame sim deu positivo. Ele acabou sendo internado no domingo à noite, no dia 3, no dia 4, a mãe dele também foi internada e os 2 infelizmente acabaram morrendo em um curto espaço de tempo. Rosane. Que notícia triste. Obrigada pelas informações, Tiago. E olha, 10 anos depois da inauguração, o aeroporto de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, enfim, recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para começar a funcionar. Ao vivo, a repórter Rubio Oliveira acompanha e explica para a gente na prática, Rubio, o que isso vai mudar, hein? Oi, Rosane, boa tarde para você e para todos. Olha, na prática, significa que o aeroporto vai poder ter voos aqui, inclusive voos comerciais. O nome desse aeroporto é Paulo Lopes, ele foi inaugurado em 2010 e desde então veio se arrastando em uma burocracia de governo em governo para poder conseguir essa autorização da ANAC. A ANAC exigiu então que fossem feitas algumas adequações aqui no aeroporto, como a reforma da pista, né? Colocar também iluminação para que os pousos pudessem acontecer, entre outras exigências também documentais. Hoje de manhã teve aqui essa reinauguração aqui do aeroporto Paulo Lopes, né? Eu conversei com o prefeito aqui da cidade e ele disse que já está em conversa com algumas linhas aéreas e que a intenção é que em breve tenha também voos comerciais aqui nesse aeroporto. Aqui vai poder funcionar de dia e de noite, né, com aeronaves de pequeno e médio portes também, incluindo a possibilidade de pousos e decolagens de aviões de linhas aéreas regionais, como eu já disse. A gente vai acompanhar agora a entrevista feita com o prefeito aqui de Santa Helena, onde ele fala sobre essa reinauguração, sobre essa autorização feita pela ANAC. Vamos acompanhar.
Desde o primeiro momento, esse aeroporto ele foi inaugurado pelo então governador Alcides Rodrigues, há 10, 11 anos atrás, quando nós observamos que a partir daí, por entraves políticos e falta de interesse por parte do governo do estado daquela época, esse aeroporto permaneceu fechado. E é claro, nós buscamos parceria com o governador Ronaldo Caiado, que de imediato acionou o presidente da Goinfra para que nós estabelecêssemos um convênio entre Estado e município, trazendo a possibilidade de reestruturação desse aeroporto, que havia daqui sido retirado o balizamento noturno, e nós trouxemos o balizamento, fizemos as readequações, a reforma, e hoje ele está pronto, totalmente desembaraçado. Pois é, a gente acompanhou aí a entrevista, né, do prefeito João Alberto Rodrigues aqui de Santa Helena. Inclusive nessa reinauguração de hoje, mais cedo, né, tinha muita gente, muita aglomeração também aqui, viu? Inclusive chegou também aqui hoje de manhã o presidente da Goinfra, ele que falou sobre essa reinauguração, sobre essa autorização feita pela ANAC, essa que foi uma parceria da Goinfra junto com a prefeitura aqui de Santa Helena. Conversei com Pedro Salles, ele que é o presidente da Goinfra, disse que colocou em funcionamento 13 aeroportos já em operação aqui no estado, né, o ano passado, e que agora outros 5 aeroportos estão sendo já autorizados pela ANAC, inclusive esse que a gente está aqui agora de Santa Helena, e que a intenção para 2021 é colocar outros 7 aeroportos em funcionamento aqui no nosso estado, totalizando aí 25 aeroportos no geral. Rosane, eu volto com você. A gente fica aguardando, né, essas negociações da prefeitura com essas linhas aéreas, e assim que começar a operar de verdade os voos aqui no aeroporto, a gente com certeza vai trazer essa informação de primeira mão. Com certeza, benefício para todo mundo, né? Obrigada. A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre o caso de um motorista de aplicativo que foi morto em Valparaíso de Goiás no início deste ano. As investigações apontaram que a morte dele foi por queima de arquivo. Geraldo Íris Gontijo, de 51 anos, morreu no dia 12 desse mês. O motorista de aplicativo tinha ido fazer uma corrida em Valparaíso de Goiás. Segundo a Polícia Civil, que concluiu o inquérito, a viagem solicitada pelo passageiro com o nome de Diego França era para uma espécie de acerto de contas com outras pessoas. Ao chegarem no destino da viagem, os dois foram recebidos a tiros. Para a polícia, o motorista foi morto para não deixar testemunhas sobre o crime. Infelizmente, ele não tem relação alguma com a situação, com a rixa. Ele, infelizmente, só foi o condutor e foi alvejado para que ele não testemunhasse e também assegurasse que o Diego seria executado. Segundo a Polícia Civil, depois dos disparos, o motorista de aplicativo foi colocado ainda com vida dentro do porta-malas. O passageiro que solicitou a corrida permaneceu ferido no banco do veículo. Os dois foram socorridos com a ajuda de populares e levados para o hospital. O condutor não resistiu e o passageiro continua internado. Pelo próprio depoimento do Diego, que a gente pegou na UTI, na quinta-feira passada, o Diego falou: a pessoa já chegaram atiraram em mim, depois atiraram no motorista do aplicativo, e o cara disse: você matou meu irmão. Aí eu perguntei a ele: você sabe de alguma coisa, alguma rixa? Ele disse: eu não sei nem quem é esse irmão. Nós já tínhamos descartado o crime de latrocínio, né? Então realmente já trabalhando com essa linha de um homicídio. E essa linha de investigação foi confirmada quando da oitiva do Diego lá na unidade de saúde, que ele confirmou, então veio só para confirmar toda essa linha investigativa da Polícia Civil. Uma pessoa foi presa e um dos principais suspeitos de efetuar os disparos é Igor de Oliveira, que está foragido. Foram identificados 6, não autores, mas 2 autores, 2 partícipes, mais 2 que um está sendo investigado se ele realmente participou, se ele estava sob coação moral irresistível, e uma pessoa que prestou favorecimento pessoal de esconder o Diego na sua casa, o Igor, na sua casa, enquanto a situação se acalmava. E um foragido da Justiça com 4 mandados de prisão foi pego pela Polícia Rodoviária Estadual lá no sudoeste do estado. A Manuela Messias tem os detalhes pra gente, porque inclusive, Manu, eu fiquei sabendo que a polícia falou aí que esse seria um criminoso muito perigoso, né? Boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Rosane. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o J1. Muito perigoso, viu? Bom, esse homem de 43 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual e, como você bem disse, ele tem 4 mandados de prisão em aberto pelos crimes de sequestro, associação criminosa, tráfico de drogas, adulteração de veículo e receptação. A prisão dele aconteceu ali na GO 050, entre a cidade de Montevidéu e o distrito de Planalto Verde, aqui no sudoeste do estado mesmo. Na abordagem, esse homem ainda teve a audácia de apresentar aos policiais um documento falso. Só que a polícia acabou descobrindo de fato a real identidade dele. Com esse homem, a polícia apreendeu R$ 1.300 em dinheiro, 4 celulares e várias porções de droga. E ele acabou sendo levado aí para a delegacia de Rio Verde. A gente tem uma entrevista feita com a Polícia Rodoviária Estadual que explicou para a gente direitinho como que foi essa ação na GO 050. Vamos acompanhar. Fizemos acompanhamento pela GO 174, adentramos a GO 050, Montevidéu a Planalto Verde. Um acompanhamento de cerca de 15 km, conseguimos fazer a abordagem dos mesmos. E logo após a entrevista, assim quando também chegou, após a equipe de Rio Verde, a gente com a entrevista o mesmo confessou que o nome dele era André Luiz Carvalho, o verdadeiro nome, aquela identidade era falsa. Identidade essa que ele adquiriu em Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo. Constataram em favor do mesmo 4 mandados de prisão, em diversos estados aí da federação, associação ao tráfico, sequestro, dentre outros, Então, verificou-se, então, aí, tratar de uma pessoa de alta periculosidade. Bom, Rosane, como a gente viu aí, mais um criminoso de alta periculosidade que foi tirado de circulação pela polícia aqui do nosso estado. Um ótimo trabalho da polícia e agora a gente espera que ele permaneça preso, Afinal de contas, 4 mandados de prisão em aberto não é pouca coisa. Tem que responder pelo que fez, Muito obrigada, Manu. E em Lusiânia, um homem foi preso depois de ameaçar a mulher na saída da delegacia. Danilo Moreira, boa tarde para você. Conta essa história pra gente. Rosane, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o J1. Pois é, este homem, ele estava aqui na delegacia prestando depoimento, já que ele é suspeito de ter furtado uma moto no início deste mês, no bairro Parque Estrela d'Alva, aqui em Lusiânia. Na saída da delegacia, ele pegou o celular, ligou para a ex-namorada... Danilo, desculpa te interromper. Você está contando essa história. Daqui a pouco a gente volta a falar com você sobre esse assunto, porque eu quero chamar sua atenção agora para a gente acompanhar a entrevista com o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. A Lilian Lynch, apresentadora do Jornal Anhanguera para Goiânia, está entrevistando ele. Vamos acompanhar o que está acontecendo lá. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Como existem poucas doses nessa primeira remessa, foi pensado cuidadosamente pelo corpo técnico do Ministério da Saúde, também das secretarias, para que os grupos prioritários, nesse contexto de poucas doses, acontecesse primeiro. Nós percebemos que alguns municípios estão, às vezes, até deixando de vacinar alguns profissionais da linha de frente, de hospitais, e priorizando grupos, Nós temos o foco em diminuir óbitos, mas também nós temos o foco de manter a mão de obra que é qualificada para o enfrentamento imunizada. Por isso a importância de vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, porque se eles contaminarem, se eles complicarem, nós não mais para cuidar da população. Essa é uma da grande importância que precisamos focar. Outra informação que eu gostaria de até repercutir com o senhor, nós começamos o Jornal Anhanguera mostrando a situação lá em Rio Verde. O número de doses enviado para Rio Verde, essas doses devem acabar hoje e a repórter Manuela Messias estava até falando da expectativa para a nova remessa, para a segunda dose necessária para essas pessoas que foram vacinadas agora. O Estado já distribuiu o número total para todos os municípios ou não? A segunda dose vai ser distribuída, vai ser enviada para esses municípios quando? Elas já estão aqui na Secretaria Estadual de Saúde, Justamente, fazendo uma gestão de risco, Lilian,
Porque se a gente enviasse a totalidade das doses, certamente alguns municípios, assim como alguns infringiram e vacinaram outros grupos, usariam a totalidade na primeira dose e não teriam a segunda dose. Então, fazendo essa gestão de risco, nós enviamos a metade correspondente à primeira dose, de forma que temos garantido no nosso estoque a segunda dose. Então, entre 15 e 20 dias, eles receberão novamente mais um quantitativo para a segunda dose, ou seja, as pessoas que vacinaram agora, elas vacinarão de novo, não são outros grupos, são as mesmas pessoas para que se garanta a imunização com a segunda dose. No prazo de 14 ou 28 dias, secretário? Nós faremos a vacinação no prazo de 28 dias, porque os estudos mostram que quanto mais dilatado melhor é a eficiência, né, da vacina. Então, nós, entre 15 e 20 dias, vamos distribuir as doses para que os municípios estejam de posse delas e aí, ali, por volta do 28º dia, possa administrar na população. Agora, secretário, eu gostaria de repercutir com o senhor também a questão da ocupação das UTIs de Covid-19 aqui em Goiás. A gente tem um número da rede particular que preocupa bastante, uma ocupação muito alta. E eu gostaria até de colocar na tela aqui, espelhando inclusive o site da Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais do estado. Temos aqui, então, 73, você está vendo aí em destaque, 73,25% de leitos ocupados de UTI para Covid-19, apenas 65 leitos disponíveis nesse momento em Goiás. É um número que preocupa bastante, né, secretário? O que está sendo feito, digamos assim, pela secretaria nesse momento? Opa, tivemos um problema com o sinal do secretário. A gente volta, então, daqui a pouquinho, assim que a gente conseguir a conexão novamente. Pois é, aí, daqui a pouco, inclusive, a gente vai te passar informações também sobre os casos das vacinas lá em Rio Verde, que você viu aí a Lilian Lins comentando com o secretário de Saúde. Agora sim, vamos voltar até Lusiânia para conversar com o Danilo, que estava contando a história aí de um homem que foi preso depois de ameaçar a mulher na porta da delegacia. Danilo, desculpa aí te interromper, mas é porque realmente a gente tinha que mostrar essa entrevista do secretário, né? Muita gente curiosa, preocupada com essa situação, não só das vacinas, mas também dos leitos de UTI. Agora sim, segue. Então, ele estava saindo da delegacia depois de prestar o depoimento. Como é que foi essa história? Exatamente, Rosane. Ele estava saindo aqui da delegacia, ele estava prestando um depoimento, né, já que ele é suspeito de ter furtado uma moto no início deste mês no bairro Parque Estrela d'Alva, aqui em Lusiânia. Na saída da delegacia, ele ligou para a ex-namorada e começou a fazer diversas ameaças, dizendo que mataria ela e os 3 filhos. Na cabeça dele, ele entendia que foi a ex-companheira que fez a denúncia para a polícia, informando que ele tinha furtado essa moto. Desesperada, essa mulher ligou para a polícia informando sobre as ameaças e os policiais foram atrás deste homem novamente e conseguiram fazer a prisão dele numa região de Bares, que fica próxima à rodoviária aqui de Lusiânia. Ele foi então trazido aqui para a delegacia, está preso, agora ele fica à disposição da justiça e, de acordo com o delegado, ele já tem diversas passagens pela polícia por receptação, furto, roubo e também por porte ilegal de arma. Já a moto que foi furtada, o delegado disse que esse veículo ainda não foi recuperado e a polícia acredita que essa moto ela já tenha sido até mesmo vendida, viu, Rosane? Eu volto com você no estúdio. Que coisa, hein, Danilo? Obrigada pelas informações. E a seguir, em Jataí, uma tentativa de furto em uma loja de peças terminou na morte de um bandido e outras 2 pessoas ficaram feridas. E mais de 400 mil estudantes da rede estadual retomam as aulas em Goiás. Os detalhes desse retorno e os procedimentos a gente mostra já já. Sai daí não, agora 12:05, já já a gente volta.